Oi, pessoal, eu me chamo Heráclito e hoje eu vim falar com vocês uma coisa que eu, em geral, tenho evitado, um tanto quanto falar, mas que é uma coisa que eu tenho bastante familiaridade, que é discutir política, na realidade, né? Fazer uma análise de conjuntura. Já faz um tempo que eu tenho me reservado a não fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que agora é pertinente nós pensarmos algo assim, especialmente a relação do governo Bolsonaro com o coronavírus, né? O Ciro, ele julgava que o Bolsonaro seria mais ou menos um Jânio Quadros, né? Alguém que se elegeu como um outsider, como alguém de fora da política, mas que não conseguiria, de fato, governar e que as tendências autoritárias dele seriam desastradas com relação a ele mesmo, né? Uma das coisas que as pessoas não entendem com relação à democracia liberal burguesa é que ela depende da construção de grandes consensos, né? Não é simplesmente ser eleito. É preciso a construção desses consensos para aquilo que usualmente se chama de governabilidade, né? E o Bolsonaro, ele não tem consenso nem dentro do próprio governo dele. Uma coisa que ficou muito clara para mim desde o começo é que há determinados núcleos, né, dentro do governo dele que fazem o que quer e bem entende, como aqueles que são ligados aos ruralistas, como aqueles que são ligados a uma série de interesses que o elegeram, como por exemplo o Salles, né? E há um núcleo ideológico, né? Que talvez os principais representantes sejam o Weintraub, a Damares e o maluco que colocaram para ser o chefe da diplomacia brasileira, né? Que basicamente são pessoas que são apontadas pelo Olavo, né? Pelo velho Olavo. E esses ministros, eles jogam para a galera. Eles não fazem nenhum trabalho de articulação política. E que por mais que o Bolsonaro tenha se desentendido com relação aos neopentecostais, a bancada da Bíblia, né? Com relação ao armamento ou desarmamento, que eles são contra, né? Eles ainda continuam sendo uma influência muito poderosa. Você vê que ele tentou colocar as igrejas como serviços essenciais para que pudessem ser abertas, né? Porque eles não estão recebendo dízimo, pobrezinhos. Mas o que é que acontece, né? Sem atentar para o exemplo da Coreia do Sul, em que um desses pastores neopentecostais doidos foi responsável, direta e indiretamente, pela morte de muitas pessoas devido à maluquice dele, à teimosia dele. Mandou gente para a China dizendo que ia curar as pessoas, aí esse pessoal voltou, ele colocou nos cultos, isso se gerou. Vários contágios podem ser traçados à igreja desse cara, né? E aí você tem o Moro, né? O Moro não é do ramo, mas servia para, ou seja, ele não é um político, não sabe fazer política, na verdade ele é um cara do interior, sem traquejo político, mas que trazia para o grupo mais radical essa conexão com a Lava Jato, com o lavajatismo, né? Até certo ponto, o bolsonarismo e o lavajatismo eles são inextrincáveis, não são mais, que é muito curioso. E o próprio Bolsonaro, ele parecia agir como se nunca fosse deixar o governo, isso me chamou muita atenção. Parecia que ele ia ficar ali para sempre. E ele foi radicalizando o discurso dele, né? Até que a gente teve o secretário da Educação que fez um discurso nazista. E que eu acho que ele não foi demitido por ser nazista, ele foi contratado por ser nazista, né? Ele errou o timing, ou seja, na verdade ele não errou. Estão sendo feitas uma série de testes, né? E aí o que acontece com relação ao coronavírus? Esse governo, que não tem uma centralidade, não tem um projeto de nação. O Ciro tem um projeto de nação neodesenvolvimentista. O Lula, existe o lulismo, né? Existe uma visão da sociedade de diminuir ou diminuir a desigualdade social e da inclusão social por conta do consumo.
Eu incluo, a cidadania passa a ser igualada ao consumo, que é uma das críticas que o Safat faz, mas é correta, né? No lulismo houve isso. Mas há uma visão, né? E no Bolsonaro não tem. Nunca teve. No máximo, um saudosismo da ditadura militar e tentativas canhestras de tornar-se um ditador ou algo assim, mas muito canhestras, né? Ainda muito. E uma tentativa de criar uma crise institucional perpétua. Mas é o que acontece? Ele vai cada vez mais se isolando. E ele chegou ao ponto máximo desse isolamento. Você vê que figuras como o Pondé, a Joyce Hasselman, o Lobão, o Alexandre Frota, é ridículo eu estar aqui discutindo política falando do Alexandre Frota. O MBL, né, membros notórios do MBL já se colocaram contrariamente ao Bolsonaro, isso já de algum tempo. Janaína Pascoal, a advogada lá que redigiu a soldo do PSDB o processo o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e essas figuras o abandonaram. E aí, na esteira da pandemia, você tem Dória, você tem Witzel, você tem o governador de Goiás, que também o tem abandonado. Mas por quê? O Bolsonaro fez uma aposta similar ao do Trump. Só que o Trump não é tão idiota quanto o Bolsonaro, né? O problema do Bolsonaro é que, para utilizar uma categoria do Norberto Bobbio, ele é um extremista. A melhor categoria não é nem direita e esquerda, mas ele é um extremistas e moderados, né? E o extremismo, de acordo com o Norberto Bobbio, ele se caracteriza por ser antirracionalista, anti-iluminista, e de ter uma perspectiva catastrófica, ou seja, não acreditar em mudanças graduais ou no evolucionismo, mas aqui tem mudanças radicais, catastróficas, né? E no revisionismo histórico. Uma das facetas do revisionismo histórico é o negacionismo. E aí o Bolsonaro, assim como o Trump, ele entrou nesse negacionismo. Acontece que, de vez em quando, a realidade ela se torna insofismável. Ela se torna irredutível a nossas fantasias. Não adianta você fantasiar o que você quer, mas a realidade ela vai se impor, ela vai se tornar irredutível, né? E é o que aconteceu com essa pandemia. E aí você percebe que, praticamente, nunca houve um consenso, a não ser no que diz respeito a determinadas pautas morais, que no final das contas elas aparecem discursivamente como muito importantes, mas na prática elas não são tão importantes. Elas são importantes, só que elas estão hiperinflacionadas, a importância delas. Mas esses consensos que o Bolsonaro nunca tentou construir nenhum consenso para começo de conversa. E os poucos que haviam, ele foi quebrando, ele foi se isolando. Na prática, ele não governa mais. Veja, ele fez uma campanha contra o isolamento social. E o judiciário foi lá e impediu. E essa campanha foi removida às pressas. E negada. Não, nunca teve. Os governadores, não só os do Nordeste, só um ou outro governador aceitou a presepada dele, mas os governadores do Nordeste se juntaram e o grande interlocutor passou a ser o Maia. O Guedes propôs uma renda mínima de R$ 200 e o Congresso aprovou uma de 600 e 1.200, independente do Executivo. E mesmo membros do Executivo, o Executivo começou a se fraturar, porque até o Guedes, que é um incompetente, um desequilibrado notório, ele já voltou atrás com a história da economia. E o Mandetta começou a peitá-lo. E isso gerou uma crise com o DEM. Né? Não, perdão, com o MDB, que era o antigo PMDB. E membros importantes do PMDB estão criticando a postura do Bolsonaro. Né? Então você veja que
Ele quis fazer um acirramento institucional e ele conseguiu, mas não para enfraquecer as outras instituições, o parlamento e o judiciário. Ao contrário, ele se enfraqueceu. Ele enfraqueceu o executivo. A situação com o Mandetta tornou-se tão tensa que ele está prestes a demiti-lo, ou pensa seriamente em demiti-lo, e o Mandetta não vai se pedir demissão. O que acirraria, agravaria a crise. Né? Ele vai deixar que o Bolsonaro, se quiser, o demita, e arque com o preço político disso. E o Moro, que servia para fazer uma espécie de ser o fiador do governo, ele está num silêncio que fala muito alto. Por quê? Porque ele sabe que os setores da sociedade que o apoiam, ou seja, o lavajatismo, e os setores da sociedade que apoiam o lavajatismo, especialmente setores da elite econômica do Brasil, abandonaram o Bolsonaro em virtude dessa crise. E ele está calado, porque não tem como ele não sair respingado, por fazer parte de um governo tão desastrado. Mas ficando calado, ele minimiza os danos negativos. E o próprio Bolsonaro já se sente isolado por ele. E reclamou disso para assessores mais próximos, isso já vazou. O Exército, né, ele sempre teve problemas com o Exército, especialmente por conta do Olavo. De o Olavo fazer ataques aos generais. Mas ele tinha ali o Heleno, que era doido do lado dele. Só que o Mourão foi atacado e isolado pelos filhos dele. E agora o Mourão, aquela cena do Mourão, ele falando com o Dória, o Mourão balançando a cabeça e fazendo facepalm, não é algo isolado com relação à cúpula do Exército. Porque logo que ele começou a falar contra o isolamento, o comando do Exército reforçou que o Exército permanecerá em isolamento. E o Mandetta também levou o tom. Ele recuou, depois ele avançou novamente. E disse que numa conversa, ele falou, você está preparado para ver caminhões do Exército carregando os cadáveres pelas ruas? Porque o Bolsonaro ainda está convencido de que isso é uma gripezinha. Tanto é que ele saiu para conversar com o povo. Tanto é que ele incentivou aquela passeata, né, contra o judiciário para fechar o STF e para fechar o Congresso. Né? Que, no fundo, essa é a tentativa que ele tem feito. E aí ele está isolado, porque os setores mais importantes do governo dele o abandonaram, que é o Guedes e o Moro. Até o Twitter abandonou ele, porque censurou duas das publicações dele que iam contra as recomendações da OMS com relação à pandemia do coronavírus. Porque, independente do Bolsonaro, estabeleceu-se um consenso. Na Itália tem morrendo 1.000 pessoas por dia. Na Espanha, a mesma coisa. Na China foi terrível. E os Estados Unidos, em decorrência da tolice do Trump, tornou-se o novo foco mundial do coronavírus. E o Trump recuou na estratégia dele. Enquanto o Bolsonaro dobrou a aposta. Só que ele não tem como pagar essa aposta. Porque ele está apostando, de fato, no negacionismo. Ele de fato acredita. Só que ele já não governa. Tanto é que eu assisti o pronunciamento dele batendo na mesa e dizendo eu sou o presidente, tá ok? E ele devia ter lido Maquiavel, capítulo 7. Se você precisa, diante dos seus subalternos, dizer que você é o líder, você já não é mais o líder. Então, se você lê Maquiavel, você percebe que há uma necessidade dele, ao reafirmar isso, ele só prova cabalmente que ele já não governa. Então, você tem núcleos de consenso se estabelecendo, porque a política tem horror ao vácuo. Então você tem o Maia, você tem os governadores que estão se organizando com relação a isso, você tem o próprio Mandetta. Existe até um boato de que caso o Mandetta seja demitido, os membros do Ministério da Saúde prometeram uma demissão em massa. Né? Então o Bolsonaro está isolado e ele já não... Na prática ele não governa. Você tem uma série de ações coordenadas por outras lideranças políticas, você vê que o sujeito está sem partido. E não conseguiu abrir o partido dele. Porque perfis falsos do Facebook não assinam a petição para a abertura do partido. Então ele está sem partido,
boa parte do apoio ideológico que ele tinha foi perdido, a não ser o Olavo. E o Olavo está cada vez mais pirado. Veio falar aquela história do... Ah, tem que examinar cada órgão, então essa pandemia não existe, que é uma loucura, né? Obviamente as redes bolsonaristas estão funcionando a todo vapor, o que é péssimo, mas você percebe que tem um alcance mais limitado do que nós poderíamos supor. E já existem boatos de que, mesmo aliados próximos, pensam em uma maneira de removê-lo do poder, apiá-lo do poder, porque, tirando o velho da Havan e de Caterva, que são gente doida, se nós tivermos 1 milhão de mortes, nós teremos não uma crise econômica, mas uma hecatombe econômica. Seria como se a gente tivesse passado por uma guerra. Porque não vão morrer só idosos. Vai morrer um monte de gente em idade produtiva. E isso vai gerar uma crise econômica ainda mais aguda, ainda mais grave, ainda mais difícil de sair. Crise econômica vai ter. Só que se nós tivermos essa quantidade enorme de mortes, né, ela será uma crise muito pior, muito mais difícil de ser superada, né? E mesmo figuras como Armínio Fraga, entre outros, eles foram muito claros, né? A gente é liberal em tempos normais, em tempo de crise todo mundo é keynesiano. Pedir para o governo pague para uma pessoa abrir um buraco, depois o governo pague para uma pessoa tapar o buraco. Porque sem a injeção de dinheiro feita pelo governo, não vai haver possibilidade da economia se recuperar sozinha tão cedo. E além disso, o discurso tradicional dele de culpar o PT e a corrupção não cola. Não cola. Só não cola, porque é preciso agir muito rapidamente. Não adianta. Então, ele não tem como contar com as redes bolsonaristas e elas não vão ajudá-lo a constituir uma governabilidade que ele vem destruindo a própria governabilidade. De novo, porque na verdade ele não apostava no isolamento. Ele apostava em enfraquecer todos ao redor dele e se fortalecer, coisa que ele não conseguiu. Então eu suspeito que uma das vítimas do coronavírus será o próprio governo Bolsonaro, em especial porque a estratégia que o levou ao poder não conseguiu sustentá-lo no poder. Que é, em geral, o que acontece com aventureiros. As mesmas qualidades que o fazem alcançar algum grau de poder ou riqueza são as mesmas que o destroem, né? E eu creio que a estratégia que foi bem sucedida na campanha, ao ser mantida durante o governo, como se ele estivesse perpetuamente em campanha, findou tornando ele muito isolado e na prática ele já não governa. Ele não é mais o presidente, na prática. Ele não tem mais poder efetivo nenhum. Né? Até porque está sendo o tempo inteiro, por incrível que pareça, os pesos e contrapesos da República Brasileira estão funcionando. O nosso judiciário, que é muito ruim, e o nosso legislativo, que é pior ainda, estão servindo de peso e contrapeso a atitude lunática e negacionista e terraplanista do presidente, que na prática está completamente isolado e sem poder. A não ser, é claro, obviamente, com relação àquelas pessoas que estão radicalizadas e que não vão retornar, a não ser que morram, né? Porque se eles realmente fizeram o que eles querem fazer, é muito provável que eles, infelizmente, sejam afetados pelo vírus e encontrem seu fim, né? E é muito estranho também porque um extrato da população que votou pesadamente no Bolsonaro foram os idosos. E ele tá nem aí para que eles morram, né? Tá nem aí para os eleitores dele também. É muito estranho, né? Então, como ele está vivendo essa irrealidade fantástica e não escuta mais ninguém, ele nunca escutou. Até o Bolsonaro nunca fez política na vida dele. Ele era eleito e fazia nada no Congresso. E ele achou que isso ia, né, mantê-lo no poder, né? Não sei. De qualquer sorte, como ele continua dobrando a aposta, é muito provável que chegue um momento que, ao perder o apoio, os últimos apoios que lhe restam, ele de fato seja apeado do poder de alguma maneira. Ou seja forçado a renunciar ou algo assim, né? Ou ele mesmo renuncie. Talvez ele faça a mesma aposta do Jânio Quadros, né? Na hora que eu renunciar, as pessoas vão ir às ruas para me pedir
Quem sabe o que é que... A cabeça dele é um imponderável, né? Porque é muito... Ele segue os conselhos lunáticos da Lua, né? Do Carluxo, né? Então, é uma estratégia que tem falhado, né? Então eu acho, sinceramente, primeiro, ele já não governa, ele está completamente isolado. A aposta que ele fez, ele não tem como cobrir. Mesmo com isolamento social, a coisa do coronavírus vai ser bem feia. E é muito provável que o governo dele não sobreviva essa pandemia. Especialmente se ele continuar seguindo adiante com isso, né? E afrontando a OMS, afrontando a ONU, com o discurso de que isso é uma campanha esquerdista, de que isso não exige, esse negacionismo maluco, né? Por malgrado eu não gostar do Bolsonaro e torcer para que essa minha leitura seja correta, existem muitos fatores, né? E eu acho interessante analisar também que, mesmo o Congresso estando sob ameaça direta, ele ainda não reagiu à altura com relação ao Bolsonaro, o que para mim soa muito estranho. E, obviamente, esse ponto cego significa que há muita coisa que está acontecendo nos bastidores que nós não sabemos. Bom, gente, era isso, né? Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Se puderem, deem um joinha e valeu, falou.